Olá, eu sou Ana Maria Rangel e essa é a nossa leitura semanal de tarô integrativo sistêmico. Para você que não me conhece, eu sou taróloga consteladora familiar e todas as semanas eu trago aqui uma tiragem de tarô integrativo sistêmico coletiva, atemporal, que se você chegou nesse vídeo, nesse momento é para você, nesse momento que você está vendo, e que traz para a gente aí algumas reflexões, alguns olhares um pouco diferentes sobre o momento que a gente está vivendo e as alternativas de atitudes, de comportamentos que nós podemos adotar para que a gente possa modificar a nossa realidade, transformar essa realidade em algo mais positivo para a gente. Então já dá o seu like, já se inscreve no canal, já encaminha esse vídeo para alguém que possa se beneficiar dessa leitura e nós vamos já começar. Então, começar a embaralhar aqui. Estou usando hoje o tarô de Thoth, que é o meu queridinho. Me conta nos comentários se você assistiu a leitura das semanas passadas, como é que tem sido. Semana passada foi bem melhor, né, gente? Do que as semanas anteriores. Por aqui, pelo menos, melhorou bem. Vamos, então, entender o que a vida tem pra gente nesta semana do dia 3 de junho de 2024. Lembrando que se você está vendo essa leitura em um momento posterior, ela vale para você no momento em que ela chegou para você. Aquilo que faz sentido você acolhe, aquilo que não faz sentido deixa numa caixinha aí e observa se daqui a alguns dias não vai fazer sentido, ou então solta, porque com certeza pode ser para uma outra pessoa. Então vamos começar. A leitura abre aqui com o Rei de Copas. Que coisa boa. O que mais? Pendurado. E o Mago. Então, para quem já começa essa leitura aqui, né, observando a própria vida, a gente está olhando aqui para uma situação em que existe um impulso muito forte, apaixonado na direção de algo, na direção de alguém, na direção de um novo rumo na vida, de uma profissão, de um relacionamento por parte de você que está aí se identificando com essa leitura, né? E existe também o impedimento. Então a gente tem esse Rei de Copas com o pendurado, mostrando aí que existe um certo aprisionamento, né, de impulsos, de emoções, de iniciativas, de vontade, né, que temporariamente é impedida por circunstâncias externas. Então, o pendurado aqui, ele traz impedimentos muito concretos, muito reais para situações que podem estar sendo aí de alguma forma desejadas, né? Então, existe essa percepção desses impedimentos, e é interessante, né? Porque os impedimentos que o pendurado traz pra gente são impedimentos reais, né? São impedimentos que de fato a gente nota que não tem muito o que fazer, mas que muitas vezes a gente fica tentando negociar e manipular situações para que seja do jeito que a gente quer, né? Então, aqui para muitos que estão ouvindo essa leitura, é um momento de pausa, é um momento de observação, né? É um momento de aceitação e também de mudança de ponto de vista, né? Daquele jeito que eu quero, daquele jeito que eu imagino, daquele jeito que eu idealizo, talvez não tá rolando e nem vai rolar, né? Uma carta de limites. Então, o pendurado traz essa coisa do limite, mas dentro dele ele traz também a coisa da mudança do ponto de vista, né? Porque o pendurado ele é uma carta feminina e ele é uma carta que traz pra gente também aquela ideia de que a semente não brota mais rápido só porque eu tô com pressa, né? Então não rola, e talvez se eu entender que a semente que eu planto ela tem o processo de germinação e ela tem o prazo dela, e se eu penso que isso tem que acontecer essa semana, é um não. Mas se eu penso que eu tenho aí um ano, talvez, para ver essa planta crescer e dar frutos, ou 2, ou 3, ou 10,
e talvez possa se tornar um sim, né? Então é uma carta que fala de espera, de observação, de mudança de pontos de vista, e em seguida vem um mago aqui, né? Que já é uma carta bastante, assim, com uma energia bastante masculina, né? E que fala pra gente também do poder de cocriação. Então me dá a ideia aqui de algumas pessoas, né? Para alguém aí tem uma realidade de um impulso de seguir numa direção que mexe com o coração, que realmente faz sentido no coração de alguém, mas que existem impedimentos concretos e reais, mas que são temporários, né? Dependendo aí da sabedoria de cada um, de saber aceitar os próprios limites, de entender que o momento não é propício, de entender que a situação que não é para agora, mas existe aí uma possibilidade, sim, de uma realização através inclusive da comunicação, né? A comunicação, as conversas são bastante importantes nesse momento. Vamos ver qual que é a necessidade real aqui, né? Nessa situação. 8 de ouros. E Rei de paus. Vou pedir mais uma aqui, por favor. Rainha de ouros. Olha só que bonito, né, gente? Para muitos de vocês aí, talvez o impedimento real nessa situação, ele está muito ligado com vida profissional e vida material, né? Talvez esse impedimento momentâneo para que você possa de fato seguir o caminho do seu coração e fazer aquilo que você gostaria, está residindo de fato em obrigações, em necessidades materiais muito práticas, em também uma necessidade de mudança, né? Esse rei de paus é um cavaleiro de fogo, né? Um cavaleiro de movimento. O fogo, ele tem esse movimento, essa energia transformadora, transmutadora, né? Então existe aqui também uma necessidade de mudança em alguma situação e inclusive, de novo, aqui, né, uma situação relacionada com corporalidade, com bens materiais, com cuidado. Inclusive a rainha de ouro saiu semana passada na leitura, não me lembro qual posição, mas tem essa coisa de dispor daquilo que é meu, materialmente falando, para que eu possa cuidar bem de mim, cuidar bem dos meus, cuidar bem daquilo que é importante para mim, né? Então a necessidade do momento, talvez o impedimento que algumas pessoas estão experimentando nesse lugar desse pendurado, em que eu gostaria de fazer algo e eu me vejo impedida, tá ligado sim com questões materiais, com questões profissionais, com a necessidade de se dedicar a outras coisas, onde o tempo e os recursos eles ficam ali um pouco limitados, né? Eles ficam ali de alguma forma direcionados, a sua energia acaba se direcionando para esse lugar, né? Mas vamos lá, vamos ver o que mais que tem aqui. 6 de espadas, já saiu essa carta, acho que é umas 2 semanas atrás, de novo aparecendo aqui pra gente no mesmo lugar. 2 de espadas. Vamos de novo aqui, mais uma, rei de espadas. Tô falando aqui com pessoas que pensam demais, né, gente? Pensa muito, estuda muito, pergunta muito, acha muito, né? Talvez sejam pessoas aí, algumas pessoas que estão ouvindo são pessoas que inclusive têm um bom repertório intelectual, talvez até tenha estudado, né, alguns assuntos pertinentes com aquilo que está querendo no momento, mas aqui a gente vê muito pensamento, muita fala também, né? Tem esse 2 de espadas. 2 de espadas é uma carta mais conciliatória em alguns momentos, mas também é uma carta de imposição da própria vontade, né? Das próprias ideias. E junto com esse rei de espadas aqui, também me fala aqui de muito falatório, de muita verborragia, de muitas convicções, de muitas certezas que na verdade não se transformam numa prática, né? Então a gente pode estar falando aqui de pessoas
que talvez tenham múltiplos interesses e múltiplas situações em que elas sabem o que fazer naquelas situações, talvez diferentes áreas de interesse profissional. Aqui a gente pode ter a energia também distribuída em áreas diferentes da vida, em que a pessoa tem a sensação, porque ela leu algo sobre, porque ela estudou algo sobre, porque ela acha que detém um conhecimento, que ela tem domínio sobre tudo isso, né? E na verdade, aqui nesse lugar fala muito de pensamentos, conhecimentos, palavras que não passam disso, né? Que não saem desse lugar do ar e voltam para a terra. Olha que interessante, porque quando a gente olha aqui na necessidade da alma, a gente tem essa trinca aqui, ó. O 8 de ouros, trabalho, capricho, o rei de paus, que é a ação, vai e faz. E a rainha de ouros, que é a frutificação. Então, existe um processo na realidade manifestada que precisa ser operado, né? No nível da atitude, no nível da realização. E o que a gente está vendo aqui nesse momento, que esse bloqueio que existe naquilo que me apaixona, naquilo que move meu coração e para a criação de uma nova realidade, que é a falta de recurso, tem a ver com o quê? Com eu pensar demais e fazer de menos, né? Com eu pensar, eu estudar, busco uma alternativa, busco outra alternativa, mas na hora de pôr a mão na massa, eu acabo não colocando a mão na massa. E por que é que eu faço isso? Porque é que as pessoas que estão conectadas aí com esse movimento fazem isso? Vem da infância, vem também de alguma forma da ancestralidade, tá? Então tem aqui deixa eu pegar aqui as cartas que saíram, né, para te mostrar. Então a gente tem aqui uma rainha de espadas, uma mãe que em algum momento não foi percebida como nutritiva. A gente tem aqui um as de espadas, um excesso de racionalidade, e a gente tem aqui o carro. E a gente já vai falar um pouquinho aqui dessas três cartas, né? Então a gente tem aqui, é muito interessante, né? Porque a gente tem a imagem da mãe aqui na rainha de ouros. A rainha de ouros, para você que estuda tarô, para você que gosta de conhecer aí o significado das cartas do tarô, ela é assim quase uma imperatriz dos arcanos menores, né? Porque ela traz pra gente essa energia da criatividade, do aterramento, né? Do corpo, da prosperidade, da abundância, no sentido de mãe natureza, né? Lembra da Malévola? Essa versão do Crowley é lindíssima, né? Que tem os chifres, né? Da fertilidade. Então a gente tem todas essas qualidades aqui nessa rainha de ouros, e essa é a necessidade da tua alma nesse momento, né? Essa é a necessidade da tua alma nesse momento, que você trabalhe com capricho, que você haja com determinação para que você possa encontrar essa sua capacidade criadora. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo aqui uma teoria, né? Uma teorização excessiva. A gente está vendo aqui uma dificuldade de partir para ação, uma dificuldade de negociar, uma dificuldade de colocar em prática os planejamentos, né? Então fica muito na cabeça, fica muito na falação, e agora tem um plano, daqui a pouco tem outro plano. Na verdade, na hora de colocar a mão na massa, não põe a mão na massa, né? Quando a gente olha para onde isso vem da infância. Olha que interessante, aparecem três cartas aqui que denunciam justamente uma falta que foi sentida na infância, dessa coisa mais corporal, do contato corporal com a mãe, com o cuidador ou com a cuidadora, né? Então aqui a gente tem uma coisa mais fria, mais distante, e aqui eu não tô falando que a qualidade da mãe, que a personalidade da mãe seja fria, tá? Quando a gente fala dessa posição de infância, daquilo que aconteceu na infância, a gente tá falando da percepção da criança. Então aqui a gente pode estar falando de uma criança que não foi tão abraçada quanto ela merecia ou quanto ela precisava ser abraçada, que ela não foi tão acarinhada quanto ela precisava, que em alguns momentos ela pode, inclusive, ter sentido um certo desamparo, tá? Nas suas necessidades. Até mesmo assim, me vem aqui uma sensação de frio, uma sensação de solidão, uma sensação de um certo abandono, de uma certa negligência emocional. Uma criança que não ouviu o quanto ela era amada, que não ouviu o quanto ela era valorizada, e que ela acabou entendendo e internalizando, né, com esse as de espadas,
aquilo que é necessário para ela num lugar muito mais racional. É como se essa informação de abundância, de plenitude, de amorosidade, de cuidado consigo, ela não tivesse sido completamente absorvida, né? E aí, quando a gente vai pensar nisso, a gente está pensando justamente no que? A gente está pensando numa mãe, por exemplo, que trabalha fora e que não pôde, quando a criança era muito pequena, dar o carinho que ela precisava, né? E que talvez ela não teve cuidadores que tiveram essa disponibilidade, ou essa possibilidade ali de dar para essa criança o que ela precisava. Então, era uma criança que precisava ter sido mais abraçada, que precisava ter ouvido mais palavras de afirmação, que precisava ali ter tido mais amor e mais carinho. E, na verdade, ela foi muito tratada numa base muito racional. E aí aparece o carro, né? O carro, como uma carta aqui também da infância, ele fala de uma certa instabilidade, de alguma forma, né, na vida familiar, em algum momento ali da infância. Pode ser alguma mudança brusca de um lugar para o outro, que a criança sentiu muito. Pode ser aqui também o próprio movimento de sair de casa, né? Então aqui, nesse lugar aqui, me vem muito esse lugar também de que eu vou para o mundo, né? Talvez aquele momento de sair de casa, para muitas pessoas, especialmente mulheres, aquele momento que ela sai de casa, né? É o momento em que ela muitas vezes se liberta de algumas questões e de algumas situações que não são muito legais no seio da família, né? Então, para algumas pessoas aí tem a ver com isso também. E tem a ver também com esse movimento de transição de família de origem para a minha própria vida, né? Então, e isso num movimento mais ancestral, não é uma coisa só sua, não é uma coisa que tem a ver só com você. Mas pensa aqui comigo como é que essa sua disponibilidade de desafiar e quebrar regras paternas da casa paterna, né? Ou a sua aceitação daquilo que funcionava na casa dos seus pais. Aqui a gente tem os extremos, né? Então tem aquela pessoa que eu vou fazer tudo o contrário do que os meus pais pregavam, porque eu não concordo com nada, ou então eu vou sempre fazer o que os meus pais mandam porque eu não tenho punho, eu não tenho condição de bancar uma mudança, por mais que aquilo não esteja servindo para mim, tá? E aí nesse lugar aqui é um lugar em que eu não tenho força emocional para lidar com ó, de novo, a gente tá aí seguindo o fio, né, condutor. 3 de espadas ainda não apareceu por aqui, né? Mas a gente vem trabalhando aí nas últimas semanas uma questão de rejeição e culpabilização, tá? Então aqui a gente tá se aprofundando um pouquinho mais. Se você não viu as leituras anteriores, acho que é interessante você ver também, que você pode se reconhecer nessa trajetória aí. Mas a gente tá falando aqui de alguém cuja base emocional, né, esse lugar do coração, não existiu, ou se existiu foi muito aquém daquilo que era necessário, para que pudesse haver o quê? Esse fortalecimento de eu percebo que eu pertenço mesmo que eu contrarie, né? Eu posso não gostar daquilo que constituíram as regras da casa paterna, da casa materna, e eu posso ao mesmo tempo concordar e aceitar. Né? Então eu não preciso ficar criando esquemas mentais para repetir ou para não repetir, para ser assim ou não ser assim. Eu posso seguir o meu caminho. Então é essa força que falta aqui, e por isso que vai para um lugar muito mais teórico do que prático. Eu não sei fazer, porque é legal, né, a gente olhar para isso. O 8 de ouros, apesar de ser uma carta do naipe de terra, né, que a gente está falando de questões mais materiais, também é uma carta que fala muito do amor por aquilo que a gente faz, né? Do quanto que a gente coloca o nosso coração naquilo que a gente faz. Então, seja, principalmente, né? Porque é uma carta que fala de trabalho, de vida profissional, mas aqui em tudo que a gente faz, o quanto que eu coloco o meu coração nos meus relacionamentos, o quanto que eu coloco o meu coração no cuidado da minha casa, o quanto que eu coloco o meu coração no cuidado do meu corpo, o quanto que eu coloco o meu coração no projeto que eu tenho de vida, né? O quanto que eu fico aqui, ó, no racional e eu não consigo descer essa ideia para uma sensação aqui no peito, no corpo inteiro. E, portanto, eu não consigo ter constância nas coisas que eu faço, a ponto de fato construir um sucesso, a ponto de fato chegar aqui nessa rainha de ouros, abundante, belíssima, amorosa, cuidadosa. Eu não consigo porque eu tô aqui, ó, tô aqui no mundo das ideias, né? E isso afeta os relacionamentos. Vamos lá, ó, 5 de espadas,
Pesado, hein, pessoal? O que mais a gente tem aqui? Um 2 de copas. Oh, meu Deus. Vamos ver o que mais tem aqui. 7 de espadas. Então, a gente está falando aqui aqueles momentos da leitura que a gente não fica muito feliz, né? De ter que encarar e de ter que falar sobre isso. Mas, assim, 5 de espadas, a gente está falando aqui de uma dificuldade de perceber o outro, né? Uma falta de limites na forma como se vive os relacionamentos. Ao mesmo tempo, aqui esse 2 de copas entre duas cartas tão complicadas, né? 5 de espadas e 7 de espadas, a gente tem aqui uma carência emocional enorme. A gente tá falando aqui para algumas pessoas que são muito carentes emocionalmente. E aí, porque essa pessoa não tem uma força emocional para dar sustentação para as situações dela, né? E aí entendendo, gente, que amor não é uma coisa só que acontece ali no corpo emocional, né, no campo mental. Amor acontece no corpo inteiro, né? O amor é uma experiência física também. Então, como não existe esse enraizamento, é como se quando vem aquela sensação de mal-estar, né, num relacionamento qualquer, essa pessoa ela tem uma tendência de não encarar de frente, né? Então eu não encaro de frente as dificuldades, né? E aí eu nesse lugar de falta de limites no sentido de ética mesmo, né? O 5 de espadas é uma carta que ela pode trazer pra gente até essa falta de ética por uma questão de inconsciência mesmo, comportamentos não éticos nos relacionamentos. Essa pessoa ela pode, de alguma forma, ter uma noção muito ruim de relacionamento, né? Até atraindo pessoas muito complicadas e também ser uma pessoa muito complicada, né? Então, aqui tem uma negatividade muito grande no campo amoroso e uma falta de capacidade, né, nesse 7 de espadas, de enfrentar as questões de frente. Então, aqui eu acredito que eu não mereço amor, eu preciso muito do amor e eu até minto para conseguir esse amor, sem considerar, e vira um ciclo vicioso, sem considerar o mal que eu tô causando pro outro. E aí eu vou escalando essa situação, né? Então, isso de alguma forma também afeta, né? Esse seu momento. Porque a gente volta lá no começo, a gente estava falando do quê? De um rei de copas tentando seguir em frente, tentando ir atrás daquilo que ele quer e um impedimento ali. Esse impedimento, embora ele esteja muito relacionado com questões materiais, né, aqui, mas ele também está relacionado, para quem esse impedimento tem a ver com uma questão amorosa, com as dificuldades que você mesmo cria no seu caminho através das suas atitudes. Então, por mais que as suas intenções possam ser boas, a sua maneira de agir nos seus relacionamentos, não necessariamente romance, tá, gente? Pode ser que não seja romance para muitos aí, mas para a maioria vai se identificar também na questão do romance, do amor, de casal. Tem aqui a forma que eu ajo com as pessoas cria bloqueios para mim mesmo. Então, esse cavaleiro de copas, ele é também um carentão, né? Também é uma pessoa, um personagem sem tanta responsabilidade emocional, embora apaixonante, apaixonado, é um personagem sem essa responsabilidade emocional, né? Não tem também enraizamento, né? E aí ele se vê impedido, né? Ele se vê impedido de conseguir aquilo que ele busca. Por quê? Por causa da própria forma dele de tratar os relacionamentos, né? Por causa da própria forma dele de se comportar, ele vai criando impedimentos reais, né? E a gente abriu falando disso, né? Esses impedimentos, eles vão passar com o tempo e com a mudança de ponto de vista. Então, da mesma forma, a semente não vai brotar no meu tempo. E de uma forma mais ou menos parecida, os processos emocionais de cada um são muito similares, né? Então, por incrível que pareça, por mais que cada encontro seja único, existe uma similaridade naquilo que se espera e naquilo que é mais ou menos normal nos relacionamentos, né? Naquilo que
constrói confiança, por exemplo, diálogo, honestidade, vulnerabilidade, são coisas, são fatores que sustentam e fazem crescer bons relacionamentos. Pelo contrário, fechamento, falta de diálogo, jogo de poder, desonestidade são coisas que nos impedem, né? Então a gente está vendo aqui nesse campo amoroso uma tendência a atrair ou a ser essa pessoa que é resistente, que não conversa, que muitas vezes é desonesta e também egoísta, né? Então aqui tem um egoísmo também, porque eu quero o amor, mas eu quero o amor para mim. Eu não quero amor para o outro, eu quero saber o que eu consigo tirar dessa situação, porque eu tô tão faminta, lembra lá da infância, faltou abraço, faltou amor, faltou nutrição emocional para essa pessoa. Então, porque faltou tudo isso, eu quero que a pessoa que está aqui na frente me dê. E eu chego com toda aquela negatividade do amor que eu não tive lá no passado. E o pior, gente, para quem não tá aí acreditando que é de si que tá falando, você talvez não perceba, tá? Como que você vai saber que essa pessoa é você? Porque talvez você esteja olhando para o outro, né? Sem perceber. Começa a prestar atenção nos feedbacks que você recebe, das pessoas com as quais você se relaciona. Provavelmente alguém já falou alguma coisa aí para você nesse sentido, tá? Se isso se aplica a você. Então aqui não é para julgar, é para perceber. Então quando eu percebo como eu tô agindo, eu tenho oportunidade de mudar. Se eu não perceber, eu não tenho como mudar, né? Então aí fica um pouco mais complicado, fica um pouco mais difícil. Então, se eu percebo como eu tô agindo, eu tenho a possibilidade de me modificar. E não é modificar para o outro, é modificar para que eu possa receber esse amor que eu tanto preciso, que eu tanto busco e que está sendo, sim, temporariamente tirado de mim, né? E amor aqui no sentido romântico, mas também o amor por aquilo que eu faço, o amor pela vida que eu tenho, o amor na vida de uma forma geral, né? Então aqui tem a ver com isso, tem a ver com uma pessoa, uma mente, um ego excessivamente mental, racional, planejador, estratégico, que não parte para ação e que muitas vezes peca nesse lugar de ter consideração pelos sentimentos dos outros. Por quê? Porque eu sou muito mental. Então eu penso assim, X mais Y deu certo, vai dar certo pra mim, ok. Ah, mas se o outro ficar magoado, eu não considero, porque é muito mental, é mente, né? Trinca de cartas de espada aqui, né? E um rei de espadas que também não é lá o maior empata do mundo, né? Então é importante aqui a gente entender o cenário, os impedimentos que se enfrenta, resumindo a tiragem até agora, os impedimentos que se enfrentam no momento que são temporários têm a ver com mudanças de ponto de vista e de comportamento que precisam ser feitas, relacionadas à consideração com o outro e a pôr a mão na massa, né? E a honestidade também emocional para encarar as próprias insatisfações. E como é que a gente faz isso, né? Qual que é o caminho para a gente fazer isso? Vamos ver aqui. 2 de ouros, cartinha bonita. 2 de ouros, princesa de paus. E por último, 10 de espadas. Ô, dureza. Então aqui, meu povo, é começar, né? Tem que começar, tem que não só começar a fazer mudanças práticas, mas aqui vai ser preciso um jogo de cintura, né? Às vezes a gente gostaria muito de que o mundo desse uma paradinha para a gente poder respirar um pouquinho, para a gente descansar um pouquinho e a gente continuar a nossa jornada. E na verdade, esse 2 de ouros, ele fala pra gente assim, olha, mudanças precisam ser feitas, mas você vai precisar mudar enquanto você trabalha, enquanto você continua pagando seus boletos, enquanto você continua fazendo as suas coisas, enquanto você continua se relacionando. Então aqui é importante a gente não deixar a peteca cair, né? Aqui não fala nada excessivo não, tá? Então assim, não precisa ficar preocupado que você vai ter que ter 5 empregos, que você vai precisar, né, ser um homem ou uma mulher maravilha, não. Mas aqui fala que é importante você não negligenciar nenhuma área da tua vida, né? Que você tenha essa noção do equilíbrio necessário, né? A gente tem algumas bases na nossa vida que são importantes, né? Família, relacionamentos, né? Relacionamento amoroso, relacionamento com amigos. A gente tem o trabalho, a satisfação pessoal. A gente tem aí a nossa necessidade também de cuidar do corpo, da diversão, do lazer. Então, aqui esse 2 de ouros me lembra um pouco a energia do 4 de paus, né? Mas o 2 de ouros, ele traz a necessidade da gente
manter esse equilíbrio, né, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida prática, da gente não negligenciar nada e a gente perceber que tem que ter um jogo de cintura e ir encaixando aí as coisas para que a gente consiga dar conta de tudo. A Princesa de Paus aqui é uma carta muito interessante, né, porque a Princesa de Paus, ela vem trazendo pra gente a necessidade da gente lidar e sustentar, lidar com e sustentar a energia de transformação que a gente vê aqui muito forte na necessidade da alma, né? Que é essa energia do Rei de Paus. Eu falei ali que o Rei de Paus ele tá muito relacionado com fazer, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos transmutar, vamos transformar a realidade que eu não tô gostando numa realidade diferente. Mas aqui, nesse contexto, e agora com essa Princesa de Paus, né, que também é uma carta direcionada à mesma energia, né, que ela tem como base o fogo também, né, é uma carta de Paus, a gente tem aqui um recado importante sobre como lidar com a raiva, né, como é que a gente lida com a nossa raiva, porque a raiva é só uma reação natural. Alguém pisa no meu pé, vai me irritar, vai me dar raiva. Alguém faz uma coisa que invade o meu espaço, que me invalida, que me maltrata, é natural que eu sinta raiva, né? A raiva, quando excessiva, ela esconde outras emoções. Então, a raiva, ela esconde muitas vezes uma tristeza, uma sensação de impotência, uma sensação de incapacidade. Também está relacionado ali com uma raiva crônica, que pode ser o caso de muitas pessoas que estão ouvindo essa leitura agora, tá? Então, pode existir aí uma raiva crônica que precisa ser tratada. E a Princesa de Paus, nesse sentido, ela traz uma chave importante para como lidar com a raiva, que é eu lido com a raiva aceitando muitas vezes as bobagens que eu faço em nome dessa raiva. Porque a gente também, quando começa nesse caminho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, seja para um lugar de autoconhecimento, seja para um lugar de, por exemplo, networking, né? Me dar melhor com as pessoas, de alguma forma me relacionar melhor na energia desse mago que aparece aqui, né? Eu vou para um lugar meio gratiluz, meio positividade tóxica, meio fake, meio bobão, né? Meio galera, que eu não posso sentir raiva, eu não posso me irritar, eu não posso ser uma pessoa mais assertiva, mais agressiva. E sim, a gente perde a mão nesse lugar. Muitas vezes a gente perde a mão e a gente acaba sendo mais agressivo do que a gente gostaria. Por que a gente é mais agressivo do que gostaria? Porque a gente fica guardando coisas por tempo demais. A gente faz o nosso estômago de lagoa. E fazendo o estômago de lagoa, engolindo tanto sapo, uma hora a gente vomita. Quando vomita, vomita tudo de uma vez, desproporcionalmente. O que eu faço com isso? Eu aceito. O que normalmente pode ser que alguns de vocês aí façam, se não a maioria? Você se arrepende. Você fala, ai meu Deus, eu falei o que não devia, fui muito raivosa. Aí você volta a ser boazinha, volta a ser comportada, volta a aceitar tudo de novo, porque você fica com vergonha daquilo que você falou e que na sua cabeça você não devia ter falado. Então, o que eu quero dizer para você aqui, que é o que eu falo para todas as minhas clientes, todos os meus clientes quando eles estão em consulta. Falou, tá falado, não peça desculpas estando certa, não peça desculpas estando certo. Porque se você explodiu, houve motivo para a explosão. A não ser que você tenha explodido com a pessoa errada, mas dificilmente aquela pessoa provavelmente tinha um comportamento ali que era um comportamento que também te engatilhou de alguma forma. Então, o que que você faz? Você honra a sua raiva, você honra os seus motivos, você tenta fazer diferente da próxima vez. E eu falei, não peça desculpas estando certo, não peça desculpas pelo motivo real da explosão. Você pode pedir desculpas e dizer que da próxima vez você vai tentar fazer diferente. Olha, vou tentar não ser tão explosiva, mas seu comportamento XYZ para mim é inaceitável. Então a gente precisa encontrar uma forma disso não se repetir mais. Porque quando a gente vai fazendo isso, a gente vai conseguindo dar uma válvula de escape segura para essa raiva. Porque se eu comunico para o outro, olha, eu explodi com você, não foi a melhor forma de falar, mas eu acabei explodindo, tenha uma conversa sincera se você conseguir. Se você não conseguir também tá tudo bem. Você vai encontrando aí outras formas, mas é importante que você honre aquilo que aconteceu.
Porque senão você acaba criando mais raiva ainda dentro de você. A próxima explosão vai ser muito pior. E dessa forma, você vai para aquele lugar lá que eu falei, do 5 de espadas. Você vira uma bomba de negatividade, você vira uma bomba de problemas, as pessoas começam a ter medo de você. Por quê? Porque você não está sabendo fazer esse gerenciamento da sua raiva. Precisa gerenciar, precisa levar isso para um lugar construtivo. E olha que interessante, a princesa de paus, ela tem esse aspecto de construir, um pouco adolescente, né? Como todos os pajens são, mas ela traz esse lugar da construção de uma realidade diferente, tijolinho por tijolinho. Então aqui é ter essa paciência de se perceber, de ao mesmo tempo se modificar e modificar também a sua realidade através da energia que vem de você. Através dessa energia de transformação, que vem justamente dessa raiva que eu aprendo a expressar, que eu aprendo de alguma forma a trazer para o mundo, né? Nem que seja através da percepção de que, vixe, foi mal, né? Próxima vez vamos tentar não deixar chegar nesse ponto, vamos falar logo na primeira, na segunda vez para não chegar nesse lugar. E através disso eu vou melhorando a minha relação comigo, a minha relação com o mundo, e eu vou deixando também de passar por aquelas situações. Porque ao invés de ir lá e pedir desculpa e me passar pela doidinha, né, que não se controla, eu começo a aprender e a me responsabilizar pelas minhas reações e começo a modificar as circunstâncias e o contexto para que eu não precise mais passar por isso. E com isso, 10 de espadas, né, gente? 10 de espadas, que é uma carta tão, né, temida, né? Uma carta tão difícil de alguma forma, né? Mas aqui eu vejo assim um lugar de você parar de se iludir. Você fica parar de criar esse mundo de Alice, sabe? A gente está falando aqui de um ego, né? Que pensa demais, que tem muitas ideias e que talvez se ache inclusive muito produtivo, multipotencial, porque ele tem muitas ideias, porque ele pensa muita coisa, né? Porque ele fala pra caramba, porque ele impressiona as pessoas com aquilo que fala. E esse 10 de espadas não é muito legal, né? O recado dessa carta, mas é um recado muito curto e grosso, sabe? Acorda, presta atenção naquilo que você está vivendo. Olha para a sua realidade como ela é. Aqui é realmente um colocar os pés no chão. É perceber que essa estrutura de ideias, de conceitos, sabe, aqui tem até uma certa, nesse contexto aqui, tem até uma certa, assim, uma certa pretensão de que vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que eu acredito. E aqui esse 10 de espadas traz um alerta muito claro. Não é assim. Essa visão de mundo não serve. As coisas não são da maneira que você está pensando, que te ensinaram a pensar que é. Né? Sai dessa teorização maluca, sai do mundo de Alice e volta para a Terra. Né? Então aqui pode ser você revendo aquilo que você pensa sobre você. E olha, gente, às vezes a gente pensa coisas horríveis sobre a gente mesmo que não são absolutamente verdade. Pode ser o seu pensamento sobre o outro, né? Pode ser o seu pensamento sobre o que uma relação é, pode ser o seu pensamento sobre como é que vai se dar aí o seu sucesso profissional. Então aqui tem certos contextos, certas premissas que estão completamente equivocadas, inclusive emocionais. Então presta atenção no que você está acreditando. Como que você faz para saber? A estrela também é um arcano que fala muito disso, embora ela não tenha saído aqui nessa tiragem, mas a estrela, ela traz pra gente assim, como que eu sei que uma ideia é certa? Quando ela funciona. Né? Se ela não tá funcionando, se não tá dando resultado para mim, se eu não tô vendo ninguém praticar isso no meu contexto, uma pessoa mais ou menos como eu, mais ou menos na minha situação, praticando isso e dando certo, é muito provável que eu tenha comprado aí gato por lebre. A ideia que funciona, ela dá certo. A gente tem que ter esse filtro entre persistir e insistir. Muitas vezes a gente está só insistindo numa coisa infrutífera. Por quê? Porque eu tô aqui, ó, não tô aqui no coração, não tô aqui, ó, no olhar para a realidade do jeito que ela é, não tô com os pés no chão,
Tô Alice total. E aqui pro bem e pro mal, esse corte vai te fazer muito bem, tanto quando você tá pensando coisas que não são bem realidades do ponto de vista negativo, por exemplo, eu não mereço amor, os homens são todos assim mesmo, as mulheres são todas assim mesmo, eu sempre sou enganada, sempre sou traída, sempre sou abandonada. Tira essa noção de mundo, como também tira aquelas ideias que você persiste em acreditar que vai ser daquele jeito, que claramente não está funcionando. Você sabe que não está funcionando na tua vida, eu não preciso te falar. Então, olhar com honestidade para isso e realmente abandonar, né? Eu vejo aqui que quando você começar a se dispor a ter um olhar mais honesto para você e para as outras pessoas, eu vejo que muitas realidades, muitas máscaras vão cair, mas isso não vai ser ruim para você não. Não vejo você mal com isso, tá? 3 de espadas, falei que ele não tinha aparecido, aparecido, mas agora apareceu no lugar bom. 3 de copas. Sacerdotisa. E o louco, que maravilha. Então aqui, de novo, né? Então quando você olha com honestidade para você e fala, mano, isso aqui não tá dando certo, isso daqui não sou eu, isso daqui não é sobre mim. Faz tempo que eu tô tentando fazer essa coisa funcionar dessa forma, não tá funcionando. Eu vou sentar e observar, né? Não sei. É o lugar do não sei, não sei, mas como que é? Vamos ver como é que a coisa acontece. Você não vai se sentir triste, magoado, ofendido, nem com as pessoas que você vai perceber que não são o que você imagina quando as máscaras caem, e nem com a realidade. Sabe por quê? Porque é só uma ilusão. Tem uma fala do Marco Schultz que eu gosto muito, que ele diz assim, que a gente veste um manto de sofrimentos muitas vezes, né? E aquele projeto que não deu certo, aquela relação que não rolou, aquela coisa que aconteceu e que não foi tão legal, e eu visto aquele manto das dores e eu fico achando que eu sou aquilo. O 10 de espadas ele fala assim, é só você tirar o manto das dores, né? Quem falou que eu preciso que seja essa situação desse jeito que eu tô pensando? Quem falou que só existe essa pessoa no mundo? Quem falou que eu preciso que essa pessoa seja tão boazinha assim, que essa pessoa não pode ser ruinzinha, que essa pessoa não pode me decepcionar, que essa pessoa também não pode ter atos questionáveis e ações duvidosas? Quando eu começo a permitir que a vida seja o que ela é e eu tiro esse manto de sofrimento que eu ponho porque eu quero, né? Porque eu fico apegada às realidades que não estão saindo do jeito que eu queria, eu me dispo do sofrimento, né? E nesse lugar é onde eu começo a perceber quanto poder que eu dei para os outros, né? 3 de espadas, quanto poder que eu dei para os outros, quanto que eu fiquei achando ali que se aquela pessoa fosse embora da minha vida eu ia morrer, quanto que eu fiquei ali em meios sociais tentando ser amiga de pessoas que de verdade não fazem sentido nenhum com aquilo que eu almejo para minha vida, quanto que eu me culpei nos momentos em que eu tomei alguma atitude que foi melhor para mim e eu vi pessoas indo embora da minha vida, o quanto que eu me culpei quando eu coloco limites e eu percebo que esses limites me afastam de pessoas e eu acho que eu não posso suprir as minhas próprias necessidades, porque isso é uma afronta ao mundo, que isso vai me deixar sozinho, que isso vai me deixar carente. Então aqui, gente, a gente está falando de um momento de carência, né? Voltando lá atrás na leitura, que talvez já dure muito tempo, né? De uma certa negatividade, de uma dificuldade de se conectar, de uma necessidade muito grande de amor. Mas para que eu encontre o amor genuíno, eu preciso parar de alimentar a necessidade do amor falso, do amor que não tem nada a ver comigo, do amor que machuca, do amor que dói, do amor que culpabiliza. Eu abro mão de tudo isso, eu deixo ir, eu aceito que o outro não gosta de mim, eu libero as pessoas para não gostarem de mim, eu libero as pessoas que vão embora da minha vida se elas quiserem ir. Porque quando aquilo que não é para mim vai embora, eu deixo espaço vazio para quê? Para esse 3 de copas maravilhoso, né? Chega aquilo que é para mim, chega a celebração, chega o contentamento, chega a pessoa certa, a pessoa adequada, que vai te amar e te admirar por tudo aquilo de abundante que você tem dentro de você. Chega o reconhecimento, não como validação que eu preciso ali para o meu ego, mas chega o reconhecimento do fruto do trabalho que eu faço com capricho e com amor, do trabalho que eu faço bem, do trabalho que sustenta a minha família,
no trabalho que sustenta a minha vida, que sustenta a minha abundância, que cria a minha abundância. Eu paro de ser refém do que os outros pensam, do amor do outro, e eu passo a compartilhar aquilo de abundante que eu tenho com quem está na mesma frequência. Eu começo a ouvir mais a minha intuição, eu começo a me conectar mais com aquilo que tem a ver comigo, eu começo a me curtir mais, a gostar mais de mim, e muitas vezes até estar mais sozinha, e eu me abro também para as infinitas possibilidades que a vida tem, né? Como uma criança que recupera a capacidade de ser inocente, né? Como uma criança que recupera aquele lugar de que eu não preciso o tempo todo estar pensando, calculando e fazendo estratégias. Não, eu posso simplesmente viver e curtir o momento presente. Eu vejo que com isso, o processo que a gente está vivendo aqui é um processo, Rainha de Copas, de um despertar emocional muito importante, né? Lembra lá, olha só que interessante, né? A gente tinha essa Rainha de Espadas aqui na infância, né? Essa mãe que não foi emocionalmente nutritiva, né? E aí a gente vem para uma Rainha de Copas como aprendizado importante desse momento de vida. Então a gente vê aqui um despertar emocional importante, Diabo, Arcano 15. E de novo, né, a gente também viu lá uma energia familiar muito mais focada em mente, em mudanças, em falta de estabilidade. E o Diabo, nessa posição, o demônio, ele é uma carta que ele fala de ancorar-se na matéria, né, de uma capacidade de se ancorar na matéria. Então tem uma apropriação ali do que eu sinto, uma percepção daquilo que eu sinto, um despertar, um desabrochar emocional, e ao mesmo tempo uma capacidade renovada de lidar com dinheiro de maneira positiva, de lidar com corporalidade, sexualidade, autoproteção, colocar limites nas situações de uma maneira também muito positiva. Então a gente tem aqui realmente um aterrar, né? Um aterrar, estou aqui na Terra e ao mesmo tempo eu sou capaz de sustentar emoções mais complexas, né? Eu saio daquele lugarzinho, ai, me desagradou, eu corro. Eu saio daquele lugar de, ai, não deu certo, é porque não, eu consigo sustentar a emoção mais complexa, eu consigo perceber que eu posso amar e odiar a mesma situação, a mesma pessoa. Eu consigo perceber que o meu sentir, ele não é só o amor, ou só o ódio, só a aversão. Eu começo a perceber as nuances, os conflitos, a dificuldade que é, e ao mesmo tempo eu consigo sustentar num corpo forte, num corpo que pisa os dois pés no chão. Muito positivo, muito legal. Resultado aqui para essa leitura: 9 de paus, 7 de ouros, 4 de espadas, tá? São 3 cartas aqui que não são tão queridas, né, gente? Mas nessa posição que elas saem, elas são muito boas. Por quê? Porque eu vejo aí a necessidade, situações aí que vão surgir na tua vida que vão trazer para você a necessidade um pouco mais de esforço mesmo, tá? Então, você pode ouvir de novo essa tiragem, né? Agora que você conhece o fim, para que você entenda melhor o começo. Mas assim, a gente tá falando do que no começo? A gente tá falando de alguém que tá impedido em movimentos, né? Então eu quero XYZ, quero um trabalho que faça sentido, quero um relacionamento que faça sentido, quero uma situação que faz sentido para mim, tô sentindo aquele fogo do apaixonamento e tal, por qualquer situação, não necessariamente romântica, e tem uma pedra grande no meio do caminho, não posso seguir em frente, preciso contornar essa pedra, preciso encontrar uma maneira de contornar isso e entender, inclusive, que aquilo talvez naquele momento não está disponível para mim. Quando eu chego no final, na manifestação prática, aparece esse 9 de paus, com 7 de ouros e 4 de espadas. Então aqui já denuncia que aquilo que você está almejando, aquilo que você está esperando não é para já, né? Uma leitura bastante complexa para uma semana só, pode ser que você passe aí os próximos meses lidando com essa situação, você que está ouvindo agora, né? Talvez não seja uma tiragem que vai se realizar em uma semana, mas com certeza essa semana aquilo que você quer, aquilo que você almeja ainda não vai mostrar os sinais do resultado que você espera, né? Esse pendurado ali no começo
ele demanda realmente um trabalho um pouco maior. Mas tem um 9 de paus com esse 7 de ouros, indicando que existe uma possibilidade de, a partir da sua firmeza, da sua conexão com aquilo que é mais essencial em você, com aquilo que realmente faz sentido para a tua alma, de você colher os resultados, né? E que é importante que você modifique e que você lide aí. A gente teve um 3 de espadas aqui, a gente teve 3 de espadas semana passada, a gente teve 3 de espadas semana retrasada, acho que todas as semanas a gente teve, nas últimas semanas aí a gente teve 3 de espadas. E a gente tá indo para um 4 de espadas no futuro, né? O que isso quer dizer? Que aquela torre da semana retrasada, né? Torre da semana retrasada, as situações que vieram acontecendo aí, elas pedem para você um pouco de descanso, elas pedem para você um pouco de sabedoria, um pouco de esperar, um pouco de paciência na hora de tomar decisões, né? Elas pedem um pouco de silenciamento, afastamento, conexão consigo mesmo, revisão na mente daquilo que daquilo que não é, organização de informações para quem está falando de negócio, para quem está falando de trabalho, sentar, organizar a informação, colocar ela disponível de uma forma que faça sentido, tudo isso para que você possa criar um cenário e colher frutos, tá? Então, tá acabando, mas ainda tem um pouco de trabalho aí, tá? Ainda não vejo resolução de situações que nesse momento trazem um impedimento, mas vejo aqui o incentivo para que você tenha firmeza, para que você saiba o que negociar e como negociar, né? Então, é aquele negócio, a gente tem que ter muito claro quais são os fins para que a gente possa entender o que são os meios e quais meios funcionam, quais não funcionam. E fazer essa mudança quando necessário, né? Não era bem isso aqui, mas no meu coração eu sei aquilo que eu quero e eu sigo. E também aqui tem uma coisa assim, de saber a hora de abrir mão de determinadas coisas também, né? Então, aquilo que não faz conexão com a minha alma, aquilo que não faz conexão com aquilo que eu desejo, eu retiro para que eu não me sobrecarregue demais, né? Porque aqui tem um risco, a gente está no 9 de paus, a gente está perto aí do fim do naipe, a gente tem um risco de sobrecarga, né? Porque aqui existe um cansaço, existe realmente aí uma luta bastante longa, que já foi travada, que vem sendo travada no sentido de superação de dificuldades. Então aqui não é o momento de desistir, mas é o momento de ter inteligência, né? Tenho 10 guerras para 10 frentes para batalhar, qual que é a mais importante nesse momento. Então vamos concentrar nisso, duas coisas mais importantes, para que você possa colher resultados importantes. De qualquer forma, como previsão aqui, eu vejo uma semana com bastante demanda de energia, de firmeza, de dedicação, de cansaço também. Então descanse sempre que você puder, tira um tempinho para descansar. Mas eu vejo aqui a preparação para que haja a colheita de frutos lá na frente. Embora o 7 de ouros aqui, né, no Crowley, né, ele tem a ver com a frustração, né, mas aqui nessa posição, que é uma posição bastante positiva, ele fala sobre superar esse medo de frustração, né? Será que essa luta toda que eu tô tendo aqui para essa situação vai resultar em alguma coisa boa lá na frente? E sim, se você souber escolher com sabedoria onde é que você vai continuar colocando seu esforço, sim, você tem grandes chances de boas colheitas. Descanse bastante, né? E procure organizar as informações. Essa informação, inclusive, fala diretamente comigo aqui também, que estou aí precisando fazer alguma organização de algumas informações importantes de trabalho também. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe se você gostou da leitura, manda para alguém para ajudar a divulgar esse trabalho. Se você precisar de uma consulta particular, personalizada na sua energia, me chama, o link do WhatsApp está aqui embaixo. Beijão.